Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa encharcar os nossos corações. Primeiramente, eu quero dar feliz ano novo a todos e todas que estarão acessando o canal do YouTube e ouvindo esse podcast. Desejo para todos e todas um 2026 cheio da presença do Senhor Jesus e que Ele possa realizar os sonhos e os planos de cada um de nós. E eu quero começar falando de esperança. E para falar de esperança, eu quero ler com vocês um texto de Colossenses 1. Eu vou ler o versículo 21 e 23, e depois eu vou pular para o 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aí, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em você, a esperança da glória. Então, Paulo nos exorta a nunca esquecermos da verdade de Cristo e de tudo que Jesus já fez. E o que ele já fez por nós? Temos que entender que o que ele já fez por nós é incomparavelmente maior do que tudo o que vivemos aqui de lutas, dificuldades, decepções. Tudo o que a gente viveu de dor aqui não é nada comparável ao que Jesus nos promete, ao que Jesus vai fazer com que a gente vá viver. E isso nos leva a pensar em duas direções. Primeiro, o que nós éramos antes de conhecer Jesus? Inimigos de Deus, praticando obras erradas. Estávamos totalmente afastados da verdade, que é o próprio Jesus, e também do conhecimento de Deus. Segunda direção, o que nós somos hoje? Somos cidadãos do reino e um reino eterno e inabalável. A inimizade passou, fomos reconciliados e livres de qualquer acusação. Foi restaurada a paz em nossas vidas. Agora nos movemos em fé, estando firmes, alicerçados na palavra, não nos afastando da esperança do Evangelho. A verdadeira obra de Deus coloca em nossas mãos coisas maravilhosas. A verdadeira obra que Deus coloca em nossas mãos é fazê-lo conhecido. Esse é o tema da Jocum, Jovens com uma Missão. É conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Essa é a verdadeira obra que Deus coloca em nossas mãos. Fazer a palavra conhecida, contribuindo para que as pessoas cresçam no conhecimento de Deus.
O desejo de fazer a palavra conhecida demonstra um coração de servo, de serva. Precisamos fazer com que nossos irmãos sejam mais amadurecidos. Precisamos nos achegar a Cristo para receber suas revelações. Precisamos estar em Cristo porque Ele é o único caminho para Deus. É o que nos ensina o próprio Jesus lá em João 14, versículo 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós podemos realmente ir a Deus por diversos caminhos, mas é a Deus para passarmos por um juízo. Mas ao Pai, chegarmos ao Pai só por Jesus. Ele é o único caminho. E Paulo está mostrando que o segredo para a maturidade é ter Deus dentro de nós. Cristo perto não é o suficiente, ele tem que estar dentro de nós, através do seu Santo Espírito, se movendo em nós, nos dirigindo em tudo, para poder se revelar a nós, revelando-nos todas as coisas, ensinando a nós todas as coisas que precisamos aprender. O Evangelho é para todos e não há acepção de pessoas, de raças, de etnias. É para toda criatura. O mistério que Paulo fala no versículo 26, se refere aos planos de Deus revelado ao mundo e, acima de tudo, o plano de redenção por meio de Cristo. A maravilhosa marca da nova aliança é que Jesus em nós é a esperança da glória. Aleluia, que coisa linda! Vivermos uma vida, às vezes, de muita tribulação, de muita luta, mas sabendo que nós fomos inseridos no reino de Deus pela nova aliança feita pelo sangue de Jesus e que, se Ele está em nós, nós temos a esperança da glória. E se temos a esperança da glória de Deus, não temos que gastar energia discriminando uns aos outros, ou não perdoando, ou nos afastando das virtudes que Cristo nos ensina, ou apontando o dedo, acusando, condenando, julgando. Não temos que perder tempo com isso. O próprio Deus, na pessoa de Cristo, estará diretamente e pessoalmente presente na vida do seu povo, e com a sua presença em nós, é garantido uma vida futura vitoriosa. E essa vida vitoriosa está disponível a todo o que crê, tanto judeus como gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. É um só povo, é o povo de Deus unificado. Em Colossenses, só que 2, versículo 11, a palavra diz: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nessa circuncisão, que é a circuncisão do coração, realizada por Cristo, os cristãos foram removidos de sua união com Adão e agora estão unidos com Cristo e com a sua justiça. Porque Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Por que Paulo diz Cristo em vós, a esperança da glória? Porque a nossa esperança agora é a glória de Deus. Então, temos que viver dessa maneira. Cristo em nós é a esperança da glória. É assim que temos que entrar nesse ano novo de 2026. A esperança agora
é saber que nossos pecados foram cancelados por Jesus na cruz do Calvário. A esperança agora é saber que o nosso escrito de dívida que o pecado nos trouxe, dívida para com Deus, foi cancelado e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aleluia, que coisa maravilhosa. É um processo de dentro para fora. Não é o contrário, não é de fora para dentro. É de dentro para fora, é o Espírito Santo nos ensinando, nos dirigindo, nos convencendo. Cristo habita em nós e vai nos convencer de toda a verdade, vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Cristo é quem vai nos ensinar todas as coisas através do seu Santo Espírito. E agora eu quero ler com vocês Colossenses 3, de 11 a 15, que diz: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vou repetir essa frasezinha. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que texto lindo! Que texto maravilhoso! Não há mais distinção entre o povo de Deus da nova e eterna aliança. Discriminação e preconceito com pessoas de outras culturas e raças. Não pode mais haver lugar para aqueles que abriram o coração para Jesus habitar, pois Jesus é tudo em todos. Temos que ter compaixão por quem está em pecado, ou por quem está passando por alguma dor ou dificuldade. Temos que ser bondosos, humildes, mansos, longânimos e compassivos. Quando fala suportai-vos uns aos outros, quer dizer, nós temos que dar suporte uns aos outros. Temos que perdoar uns aos outros, porque não podemos carregar esse peso de não perdoar, esse peso do rancor, esse peso do ressentimento. Nós temos que nos livrar de todo o peso. Nós temos que ter tolerância uns com os outros e, acima de tudo, temos que ser conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor, que é o vínculo da perfeição. Era assim que a igreja primitiva era conhecida e foi sendo conhecida por todas as pessoas pelo amor que eles tinham uns para com os outros. Só assim teremos paz, pois foi para a paz de Jesus que fomos chamados para sermos um só corpo, o corpo de Cristo. Se Cristo está em nós, podemos ter a esperança da glória. E essa esperança vai sempre nos mover em direção às virtudes de Jesus. Então, nesse primeiro podcast de 2026, minha oração por mim e por você é que nos movamos em fé
estando firmes, alicerçados na palavra de Deus, não nos afastando da esperança do Evangelho. Minha oração por mim e por você é que a cada dia nos acheguemos mais e mais a Cristo, para sermos movidos por Ele e fazer a sua obra, que é fazê-lo conhecido, sendo luz para quem está em trevas. Minha oração por mim e por você é que possamos olhar a todos sem preconceito, sem discriminação, tendo em nosso olhar o amor de Jesus, tendo compaixão e paciência. Minha oração por mim e por você é que possamos perdoar a todos que nos fizeram mal e olhar para todas as pessoas com bondade e misericórdia, pois assim viveremos a paz de Cristo, tendo essa paz como árbitro para os nossos corações. Afinal, se Cristo está em nós, temos a esperança da glória. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.